Bom dia pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como construir um componente novo dentro do Proteus, do caso do Ares, a partir de um componente existente. O problema a ser solucionado é o seguinte: eu tenho aqui uma placa que está sendo desenvolvida e eu preciso colocar um relé aqui, que é um A1RC2 da Metaltex, que não tem na biblioteca do Ares. Então eu vou criar esse componente a partir de um componente existente na biblioteca para chegar ao resultado que eu preciso. Então, primeiro passo, nesse terceiro botão aqui, ó, na lateral esquerda, Package Mode, eu vou escolher o componente já previamente acrescentado ao meu projeto, né, porque ele está aqui, ó, é esse relé aqui. Então ele já está aqui na lista. Então eu vou selecioná-lo e vou trazê-lo aqui para minha área de projeto. Segundo passo, eu seleciono o componente e eu vou decompor esse componente usando essa ferramenta aqui de cima da barra de tarefas. Essa é uma espécie de marretinha que tem aqui. Essa marretinha é Decompose Tag de Objects. Ele vai me dar a condição de visualizar e modificar propriedades desse componente. Então, eu cliquei aqui, ele me dá as características do componente, nome, outras, e cor e outras informações. E vai me permitir criar um novo componente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu já baixei aqui o datasheet da peça, que tem as características que eu preciso, né, dimensões do relé, afastamento dos pinos, etc. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou criar um quadrado aqui, um retângulo, melhor dizendo, com as dimensões do objeto que eu vou criar. Então largura 21.2, altura 16. Vamos lá. Eu vou clicar aqui nesse quadrinho aqui, ó, 2D Graphic Box Mod, e vou criar um quadrado com 21.2 de largura e 16 de altura. Ó, na parte de baixo, você pode ver que está aparecendo as dimensões ali. Ó. Às vezes aquelas dimensões está escrito como TH. Quando isso acontece, você aperta a letra M, igual aqui, ó, ele mudou para TH, né? Você aperta M antes de começar a desenhar o objeto para mudar para milímetros. Então agora, por exemplo, ele está em TH, porque eu apertei o M, ele fica alternando entre os dois. Então eu vou, ó, milímetro e TH. Eu vou deixar em milímetros e vou fazer aqui o meu quadrado com as dimensões lá que é o primeiro retângulo, né? 21.2 de largura, 21.2 por 16 de altura, 16 de altura, 21.2 de largura. É isso aqui. Agora o segundo passo eu vou pegar e colocar as distâncias que eu preciso. Eu posso usar essas mesmas caixas aqui para fazer isso. Aí eu tenho que olhar aqui as distâncias. Então eu tenho, por exemplo, distância de um terminal para outro, aqui do meio para o da borda. O terminal central está a 6 milímetros de cima, né? Mais o que? Que é a espessura do terminal, 4,5. Então vamos lá, vamos colocar aqui 12 milímetros é a distância entre os dois terminais. Então vamos criar aqui uma caixinha com 12 milímetros de altura.
12. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, para na hora das dimensões, eu gosto de clicar nele e mudar a espessura da linha, botar 1 ou 2, somente para esse gráfico. Aí ele fica uma caixa mais fininha, fica melhor para você posicionar. Tá? Então essa caixa aqui vai definir a posição dos pinos na altura. Deixa eu ver se eu consigo achar a distância do pino até... Vamos ver se tem aqui. 4 milímetros de altura. Não estou conseguindo encontrar aqui qual é a distância do pino até a ponta, mas considerando que ele tem 12,2 de um para o outro, de centro a centro, e 21,2 no total, então sobram 10 milímetros. Então eu tenho 5 milímetros de distância entre o pino e a borda. Então vamos lá. Eu acabei não cuidando disso, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma caixa com 5 milímetros de espessura, de largura e 12 de altura. Altura 12 e 5 de largura. Vamos mudar aqui a espessura. E vamos trazer para cá. Então, como a minha caixa tem 5 milímetros de largura, o pino vai coincidir exatamente aonde a linha aqui está passando. A linha e esse ponto, na verdade, esse vértice aqui, ó, do retângulo, esse aqui vai ser o meu ponto, o centro do pino, né? Esses dois pinos aqui da direita, conforme o datasheet, são respectivamente, vamos colocar aqui, pino 5 e pino 4, é o NO e NC. Então vamos trazer para cá. O NO é esse. Vamos puxar ele para cá. Colocar o vértice no centro do pino. Aí. E o NC na posição de cima. Pronto, já tem os dois primeiros pinos. A distância entre eles é 12,2. Então vamos fazer uma outra caixa com 12,2 de largura. Existem outras formas de fazer essa medida, tá? Essa aqui é o que eu prefiro fazer dessa forma, mas se você pode achar a sua forma, digamos assim, uma forma que você prefira para fazer a mesma coisa, né? Eu acho mais prático fazer assim. Então aqui eu tenho uma caixa com 12,2 de largura que eu vou colar nessa outra aqui, ó. Posso ampliar aqui para ver se está alinhado, ó. Está um pouquinho fora. Aí agora está alinhado. Aí eu vou ter então aqui, vamos diminuir aqui a altura, né? Para facilitar saber que está na mesma direção da outra, que elas são alinhadas, né? O pino, esse pino aqui e esses são alinhados. Então eu fiz aqui bem fino para saber que quando eu colocar o pino aqui na ponta, ele vai estar na mesma direção desse. Então eu venho aqui agora, esse pino de cima é o que? É o da bobina. É o C2 ou C1, tanto faz.
Bobina não tem polaridade. Então vamos aqui com o C2. Vamos centralizá-lo aqui na ponta da caixinha. Aí. Temos então o C2. Ele está um pouquinho mais para cima do que o outro, dá para ser visto pela linha aqui, ó. Linha de cima. Aqui ele está um pouquinho mais colado, mas assim, em termos mecânicos de montagem é desprezível. Mas dá para puxar mais para baixo, se você for uma pessoa assim, muito ligada a essas questões de precisão, você pode entrar aqui e dar uma puxadinha no terminal para baixo. Fazer a mesma coisa com o terminal de baixo. Eu posso usar a mesma caixa, arrastar ela aqui para baixo. Alinhei aqui e vou puxar o outro terminal na posição aqui central, alinhado com o da direita. Pronto, já tem aqui mais um pino. E por último o comum. O comum que é alinhado com o centro, né, e distante 6 milímetros do outro pino. Então eu vou fazer uma caixa aqui com 6 milímetros. Cinco ponto oito, 6. Vou fazer uma caixa com 6 milímetros e vou posicionar no centro. Opa! Posicionar no centro do pino de cima. Faltou um detalhe aqui, que é o seguinte: a distância entre os dois pinos é de 2 milímetros. Então vamos refazer a caixa com 6 de altura por 2 de largura. 6 por 2. Vou mudar aqui a espessura. Vamos lá, o vértice da caixa no meio do C2 e no vértice oposto eu vou ter então o meu pino aqui comum. Pronto. Aí eu posso apagar essas caixas e manter somente os pinos do relé. Então vamos comparar aqui a imagem do relé que foi criado com a imagem do datasheet correspondente. É isso aqui. Tá bem próximo, tá? Então, agora o que eu vou fazer? É a segunda etapa do processo. Eu já criei aqui o componente, como é que ele vai ser, posicionei os pinos. É interessante sempre pegar um componente, eu posso pegar um componente com mais pinos, não há problema nenhum. Eu só não posso pegar com menos pinos, né? Com mais pinos eu apago os pinos que eu não vou utilizar. Aqui eu vou apagar essa caixa agora e vou mover o componente criado para cá. E aqui eu vou mudar o nome. Clico duas vezes, vou aqui no nome, ó, name. Vou colocar aqui A1RC2. Aí repete o seu nome na linha de baixo. Aí tem aqui o tipo, categoria, subcategoria. Isso aqui é onde ele vai colocar esse componente criado. Descrição. Você pode mudar aqui, ó. SPCO, relay,
Metaltex. Metaltex. Não é obrigatório, não interfere no funcionamento. Aqui tem as cores e algumas coisas relacionadas às dimensões. Então vamos dar um OK aqui. Mudei. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo isso aqui e vou nesse botão de cima da ferramenta, vou usar o outro ferramenta aqui de Make Package. Isso aqui ele vai fazer um encapsulamento, seria a tradução, digamos assim. Então ele vai fazer o encapsulamento aqui, ó. O nome vai ser esse. Ele não, como eu mudei o nome, ele não vai alterar o outro componente. Tem que estar atento a isso, tá? Se você deixar o mesmo nome, ele vai substituir o componente existente, o que pode atrapalhar. Você cria um novo, mas você deixa de ter o anterior. Então, aqui ó, a descrição apareceu aqui, né? Você pode alterar aqui também. Categoria, etc. Você pode mudar a categoria se preferir. Tá? Você pode mudar aquelas informações que estão lá naquele texto embaixo aqui, que você edita, você pode mudar aqui também. Aqui é como ele vai aparecer na sua placa. Tá? Ele tem a visualização em 3D também. Quando você altera as dimensões de largura e as duas dimensões dele, do retângulo, ele altera também aqui a posição dos pinos, é modificado, que é bem interessante que o seu componente continua tendo a visualização em 3D. Então dei o OK, ele já fez aqui o componente, aqui ó, apareceu na minha lista, no lado esquerdo aqui, ó, A1RC2, marcado em azul. Se eu clicar aqui, selecionar e clicar na tela, eu vou já ter o componente pronto. Eu posso apagar esse aqui então, que não tem mais finalidade. Eu já tenho o componente aqui, eu posso substituir esse componente aqui, por exemplo. Aqui ele está dizendo package, aí tem o anterior. Se eu colocar aqui A1RC2, ele mudou aqui, ó. Agora eu tenho um outro relé aqui, não mais aquele comprido. Tenho esse relé quadradinho que a gente está acostumado aí, que é o mais baratinho no mercado, né? Mesma coisa aqui, ó, o outro. Package A1RC2. Lembrando que esse arquivo aqui que eu estou modificando, eu não coloquei essas peças aqui todas. Essas peças elas foram interligadas no ISIS, que é o de captura esquemática. Então é importante eu pegar e modificar o package lá no arquivo do ISIS, porque toda vez que eu apertar o botão, se ele tiver com o componente original, ele vai trocar novamente todos os componentes aqui pelo original. Então o que eu faço para evitar isso? Eu vou lá no ISIS correspondente, tem que abrir aqui que está fechado. Aí eu vou abrir o arquivo. Então eu tenho aqui os meus dois relés. Ó. Se você entrar aqui, ó, no PCB Package, quer dizer, é o encapsulamento na placa, ele está com o relé anterior, que serviu de base para a mudança. Então eu vou chegar aqui e botar A1RC2. Da mesma forma o de baixo, relé 2. Venho aqui no PCB Package com A1RC2. Aí quando eu apertar o botão aqui para transferir para o Ares, ó, Netlist Transfer to Ares, ele vai passar todas as informações para o Ares para projetar a placa. Quando eu apertar aqui, salvar, esse aqui é um botão que eu não mudei ainda. E alguns conectores, depois isso aqui não vem ao caso no momento. Mas o fato é que o relé não se modificou, tá vendo? Agora eu posso entrar aqui no Output, aqui em cima, em 3D Visualization.
Eu vou ver aqui, tem até um relé flutuando lá que eu esqueci de girar, mas eu vou ver aqui na placa, ó, o relé ele veio com as dimensões do novo relé, do A1RC2. Só para você fazer um comparativo, deixa eu apagar esse outro aqui. Vou colocar o relé que serviu de base para o projeto, que é esse aqui, o RLI ON-RON. Vamos colocar ele aqui também na placa, como se fosse ao lado aqui dele. Ó, colocar dois relés aqui e vamos visualizar em 3D. Para vocês verem que as características dimensionais, elas também se modificam, tá vendo? A aparência do outro relé, que serviu de base para o projeto. Como eu alterei o tamanho da caixa, posição dos pinos, o relé também muda a aparência dele aqui na visualização 3D, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Se puderem, deixe o like aí para ajudar no canal. Se inscrevam no nosso canal também para receber atualizações de novos vídeos, né, de coisas que possam aí ser úteis para vocês. E até a próxima. Um abraço a todos.